Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, mais um dia pra compartilhar sobre a minha vivência aqui nos Estados Unidos. Só que hoje é uma dica muito importante, principalmente pra quem está vindo pra cá e procura uma rendinha extra. Eu vim falar sobre a famosa doação de plasma. Fernanda, por que você tá falando sobre doação de plasma em pleno vídeo de au pair? Primeiro, tem muitos mitos e verdades envolvendo esse assunto. É algo que gera muita dúvida e é um meio que você encontra de fazer um dinheirinho extra aqui nos Estados Unidos. Antes de começar a falar de dinheiro extra, de au pair, de Estados Unidos, eu vou explicar para vocês brevemente o que é a doação de plasma. Para quem não sabe, o plasma é a parte líquida do nosso sangue, então ele carrega nutrientes, alguns fatores de coagulação, também carrega proteínas, enfim, várias coisas. E por que é importante? Porque quando você faz a doação de plasma, eles retiram só o plasma, ou seja, só a parte líquida do seu sangue. O restante do seu sangue volta para o seu corpo. E essa é uma maneira que eles encontraram de você fazer o bem, de você doar, sem que o doador seja tão prejudicado. Então, nesse vídeo eu vou tentar, assim, é muito detalhe, são muitos critérios, né? Isso varia também muito da saúde de cada um. Não sou especialista, mas eu vim trazer o máximo de informação possível para que, se você tem vontade de doar, seja você no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, para que você tenha mais ou menos uma base e saiba como funciona. Antes de eu explicar o processo, eu vou tirar uma dúvida que muita gente me perguntou quando eu comentei sobre a doação de plasma, que é: como que eles fazem para o sangue passar dentro da máquina, retirar, né, separar a parte líquida e o restante voltar para o seu corpo? Como que eles fazem se eles usam a mesma máquina para várias pessoas? Gente, é tudo esterilizado. Então, o que acontece? Eles tiram o sangue vai para dentro da máquina através de um tubinho. E ele é separado dentro de é como se fosse uma garrafa de plástico. E aí a parte líquida vai para uma bolsinha, né, para uma garrafinha, na verdade, e o restante volta pro seu corpo. Ou seja, o seu sangue, em momento algum, tem contato com a máquina, externa ou internamente, tá? É tudo passado pela parte que é descartável, né? A parte esterilizada. E a máquina mesmo só faz a função de girar, enfim. Eu não sei explicar como a máquina funciona, mas eles fazem todo o processo de colocar a parte descartável e tirar na sua frente, para que você possa ter certeza de que a máquina não teve contato com o seu sangue ou com de qualquer outra pessoa. Eu sei que aqui nos Estados Unidos existem várias empresas que fazem esse tipo de trabalho e que todas elas pagam pra você. Eu, particularmente, escolhi a CSL Plasma porque ela tem em todo o país, é uma empresa de muita confiança, também tem aqui perto de casa, enfim, vários critérios, mas você pode procurar e onde você se sente mais à vontade, tá? Eu tô falando aqui com bastante precisão, com bastante detalhe sobre a empresa que eu fui, o laboratório que eu fui. Então, pode ser que tenha aí uma alteraçãozinha de processo entre um e outro, mas basicamente como funciona? Você chega lá e na primeira vez você tem que levar alguns documentos. Fernanda, precisa do Social Security Number? Sim, você precisa do seu social, tá, gente? É um dos critérios que eles pedem. Eles pedem comprovação de residência, de identidade, várias coisas. Um dos critérios também para você ser doador de plasma é que você tenha, pelo menos, da data da sua doação, que você fique pelo menos os próximos 8 meses na mesma residência e com o mesmo número de telefone. Se você é uma pessoa que não tem residência fixa, que muda muito de telefone, você não está elegível para doar. Isso porque toda doação eles fazem testes com seu sangue e, em caso de alguma alteração, eles têm que comunicar a você. Então, eles vão comunicar por telefone? Não, mas eles precisam te chamar para que você possa ir até a unidade e eles possam conversar com você e dar continuidade. Quem é muito próximo sabe que eu tentei a primeira vez, eu não consegui. A primeira vez foi engraçado, eu já vou explicar mais pra frente pra vocês.
Não, não foi engraçado, foi desesperador, mas ok. Você chega, apresenta todos os seus documentos e de lá eles te levam para uma salinha explicando alguns critérios sobre o que te torna elegível para doação de plasma. Você também assina como se fosse um contrato dizendo que você está lá por vontade própria, que ninguém te obrigou e que você quer isso. Isso porque o seu sangue vai ser testado, eles tiram seu sangue, voltam pro corpo, enfim. Você tem que assinar, ou você não pode continuar. Eles também te dão um cartão. Esse cartão é onde vai ser acreditado todas as suas doações. E eles vão fazer várias perguntas, te explicar direitinho como funciona. Depois dali, eles te conduzem para um computador, onde você tem que assistir um vídeo de aproximadamente 20 minutos. Esse vídeo vai te contar a história do lugar, né, da empresa, o que te torna elegível ou não, como funciona, quais são os riscos, o que você pode sentir ou não quando você está doando plasma, enfim, todos os riscos. E riscos que eu falo não é só, tipo, de você passar mal. É também risco da máquina quebrar, enfim, eles te explicam tudo. Sim, gente, é tudo em inglês, então tenha um nível bacana quando vocês começarem a doar, porque você precisa entender tudo que vai acontecer. É algo que, embora simples, tem seus riscos e vocês precisam dar o seu consentimento, vocês precisam estar totalmente de acordo. E também entender todo o processo, o porquê de cada coisinha. Depois desse vídeo, você é encaminhado para uma espécie de computadorzinho, onde você coloca a sua digital. Quando você coloca a sua digital, vai aparecer sua foto, seu nome, sua data de nascimento, enfim. E ele pede para confirmar se é você. Depois disso, eles vão pedir para que você responda 62 perguntas. É isso mesmo, gente, 62. É muita pergunta. Eles perguntam sobre tudo. Eles perguntam a questão da sua disponibilidade, de você correr o risco de ficar mudando de casa ou não, se você tomou algum remédio, se você tem tomado alguma vacina, se você viajou pra não sei onde. No caso de mulher, se você esteve grávida. Perguntam também se você, no caso de mulher, se você teve relação sexual com um homem que pode ter tido relação sexual com outro homem. Eles perguntam... que mais? Ai, gente, é tanta coisa. Eles perguntam se você já... Se você já teve relação sexual em troca de dinheiro ou drogas, enfim, qualquer coisa assim. Se você entende os riscos. Eles fazem umas perguntinhas tipo de verdadeiro ou falso, tipo, HIV pode apresentar sintoma X, hepatite pode apresentar sintoma Y, você pode doar se você já tiver tido tal doença, e por aí vai. Aí você tem que responder com sim ou não, enfim, todas as perguntas. Depois eles passam por uma série de revisão, então você tem ali a chance, caso você tenha respondido algo errado, de você mudar ou não. E aí depois, quando você clica pra finalizar, ele fala que qual é o seu número na fila de espera. E aí você passa a digital e vai para um outro setor de triagem, que é onde você vai fazer a próxima parte, o início da doação. Nessa próxima parte, eles vão aferir a sua pressão arterial, a sua temperatura, e é o termômetro na boca. Eles vão conferir o seu peso, vão tirar sangue capilar, então eles vão fazer uma picadinha, como se fosse teste de diabetes. E vão pegar um pouquinho do seu sangue pra conferir ali se a quantidade de água, proteína, enfim, algumas coisas estão ok. E se tiver alguma alteração ali de quantidades, você não pode doar naquele dia, que foi o que aconteceu comigo, porque eu tinha comido bastante na janta, tipo batata, coisas que tinham muita proteína. E não tinha tomado muita água, porque tipo, acordei e fui doar. Então eu não pude doar. Eles falaram que não seria seguro, o sangue não tava 100% ok, que era pra eu tentar de novo em uma semana. Só que aí entrou parte de Natal, Ano Novo, enfim. Na segunda vez que eu tentei foi a mesma coisa, só que daí quando eles viram que eu não tinha completado a minha doação na primeira vez, eles me levaram pra salinha, refizeram algumas perguntas e, dentre elas, eu tive que descrever cada uma das minhas tatuagens, cada um dos meus piercings. Porque se você passou por qualquer procedimento que envolva agulha, inclusive extração de dente, tatuagem nova, piercing novo, você não está apto para doar, porque você pode ter contraído alguma doença que possa ser transmitida pelo sangue. Outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que eles pedem pra fazer tipo um check-up no seu braço, então você tem que fazer assim, assim, assim. Eles querem ver se você tem algum tipo de lesão, alguma machucadinha, porque se seu braço estiver machucado, você também não pode doar. Eles prezam muito não só pela qualidade do material que eles estão colhendo, mas pela sua segurança.
Falo isso porque eu fiz uma doação no domingo e aí eu voltei lá numa quarta-feira, porque eles pedem o prazo de 2 dias. E o meu braço esquerdo tava machucado. Não machucado, mas ainda tava com a marca da agulha. E eles me fizeram passar por uma avaliação com a médica pra garantir que estaria tudo ok, que se tratava de algo simples. E ela colocou uma faixa no meu braço. Essa faixa no braço era pra dizer aos outros funcionários que aquele braço não estava apto para colocar agulha, então eu teria que fazer a doação no outro braço. Isso é procedimento, tá, gente? Não é nada tipo, mas é pra mostrar o cuidado que eles têm durante a doação, não só com o material que tá sendo coletado, mas também com o doador. Essa primeira vez, após todo esse check-up, ela confere sangue, confere isso, confere aquilo, ela me levou pra uma salinha onde tinha um enfermeiro. Ele fez algumas perguntas básicas, como, por exemplo, quais vacinas eu tinha tomado recentemente, se eu tomava alguma medicação de uso diário, coisas básicas. E depois ele fez alguns exames. Ele checou minhas veias, ele checou respiração, batimentos cardíacos, checou novamente a temperatura, checou o reflexo da pupila, ele checou garganta, orelha, ouvido. Ele checou também, ele fez aquele teste de reflexo com martelinho nos joelhos, enfim. Tudo isso pra vocês verem que é algo bem completo, não é só você chegar lá e doar. Eu tô falando tudo isso pra vocês terem noção de como funciona, tipo assim, eu tô passando por tudo isso porque eu tô doente? Não, porque acontece com todo mundo. E também pra você se programar aí com o tempo, porque eu fui em um dia que não tinha quase ninguém e todo o processo demorou bastante. Então, não vá com pressa, principalmente se for a sua primeira doação. Depois que eu passei por todos os procedimentos pré-doação, eles me deitaram numa cadeira muito confortável, claro. Como era a primeira doação, eles me deixaram eu escolher. Eu escolhi o braço esquerdo primeiro, que a minha veia é melhor. Geralmente a veia que eles pegam no braço esquerdo é melhor, e também porque eu poderia ficar mexendo no celular e aquilo iria me distrair, né? Então, optei por isso. Eles colocam uma almofadinha pro seu braço ficar confortável. E aí eles colocam algo que parece aquele equipamento que afere pressão arterial, sabe? Qual que é a função disso? A máquina tem ciclos, então ela pega um pouco de sangue, separa, volta o sangue pro corpo. Aí pega mais e vai assim até você completar a sua doação. Esse aparelho, quando a máquina tá puxando o seu sangue, ele vai deixar seu braço bem apertado. Só que quando a máquina tá voltando o sangue pro seu corpo, ele dá uma afrouxada. Isso tudo é automático, você não precisa apertar nada, você só fica lá. E quanto mais movimento você fizer assim, mais rápido vai. Basicamente, acho que é isso. Então, ela tem os ciclos, então você consegue acompanhar. Fernanda, qual a quantidade? Depende, tá, gente? A quantidade de plasma vai variar de acordo com o seu peso. Então, quanto maior for o seu peso, mais plasma você vai doar. E lembrando que ele se limita a uma garrafinha, tá? Gente, todas as vezes que você for doar plasma é tão demorado assim? Não. Pra vocês terem uma ideia, na terceira vez que eu fui doar, de 62 perguntas caíram pra 24. E as perguntas mudaram, tipo, desde a sua última doação você sentiu isso, isso e isso? Eram algumas coisas assim mais simples. Outra coisa que interfere bastante também no tempo de doação. Eu não sei o motivo, mas eles dizem que a primeira doação pra todo mundo é a mais demorada. E isso é verdade, tá, gente? Pelo menos comigo, a minha primeira doação, só no tempo que eu fiquei lá deitada já com a agulha espetadinha no meu braço, foi 1 hora e 15 minutos, o tempo total, tá? Nas outras vezes variou aí entre 35 e 45 minutos, ou seja, diminui bastante. Eu não sei o porquê disso, tá, gente? Mas assim, tanto em parte de processo, porque depois quando você começa a doar com frequência, você precisa preencher as perguntas, que de 62 cai para 24. Você faz aquela triagem do dedo e de todos aqueles processos, e você não precisa passar novamente com o enfermeiro, a não ser que haja alguma alteração ou que você tenha respondido algo que não bate no questionário. Caso contrário, você vai direto lá para doação. E aí eles começam o procedimento. E aí quanto mais você doa, mais rápido, menor é o tempo que você fica com a agulha lá no braço, doando. Gente, eu não quero falar aqui muito sobre sintomas. Primeiro que eu não sou médica. Segundo que tem muito aquela coisa da psicologia, né? Às vezes a gente fica assim, mas
a Fernanda falou no vídeo que pode ter novos sintomas, você começa a sentir. Então eu vou contar um pouquinho do que eu senti na primeira doação e de como foram as outras doações, tá? Mas assim, existem N possíveis sintomas que você pode ter ou não, tá? E eu acho que isso você vai ver se você realmente for doar plasma. Você vai realmente ver como funciona, você vai saber de tudo. Não tem necessidade de eu ficar falando isso, até porque eu não sou uma especialista. Mas eu vou contar como foi. E somado a isso, eu quero dar uma dica pra vocês. Se vocês têm algum problema com café, não bebam café, tá? Fernanda, é proibido? Não, não é. Mas o que acontece? A cafeína acelera os seus batimentos cardíacos e isso pode fazer com que você passe um pouquinho mal na hora da doação. Foi o que aconteceu comigo? Não, não foi. Pra quem me conhece bastante, sabe que eu passo muito, muito mal quando eu tomo café. Gente, é uma coisa assim absurda. Se eu tomo café e demora um pouquinho pra comer, minha pressão despenca. E foi o que aconteceu. Porque eu demorei tanto tempo fazendo todos os procedimentos que eu tinha que fazer, que quando eu cheguei na hora de fato de doar, eu já tava me sentindo meio fraca. Mas ok, não tem problema, acontece, serve de lição. E o que aconteceu? A máquina faz, pelo menos com o meu peso, a máquina fez 3 ciclos. Então ela puxa o sangue, devolve pro corpo e isso se repetiu mais 2 vezes. Quando foi entre a segunda e a terceira vez, eu comecei a sentir um embrulho muito forte no estômago. Eu comecei a sentir a minha vista escurecer. Tudo rodar. Eu nunca desmaiei antes, mas não sei, era como se eu estivesse prestes a desmaiar. Comecei a sentir um calafrio, eu não sei, eu me senti... Sabe aquele sintoma de pressão baixa misturado com vontade de vomitar? Foi basicamente o que eu senti. O que me salvou? Que quando eu comecei a ficar realmente pior, que eu tava ali prestes a levantar o braço e pedir ajuda, porque sim, você pode fazer isso, a máquina parou e começou a voltar o sangue pro meu corpo. Então eu comecei a me sentir um pouquinho melhor. Nesse dia eu fiquei um pouco tonta, sim, mas nada que me impedisse de dirigir. Passei no Mac, comi um Mac, assim, ó, delícia. E antes de pegar a rodovia pra voltar pra casa. Então, assim, foi super ok, tá, gente? Não senti nem um quarto dos sintomas que eles falam que a gente pode sentir. Daí a importância da gente ver o que realmente é do nosso corpo, do que pode acontecer, do que não pode. Mas uma coisa que é de praxe, eu senti em todas as doações, e eu acho que a maioria das pessoas sentem, é a questão do frio. Então, esteja você onde você estiver, seja a época do ano que for, leve blusa porque você vai sentir frio. Eu não sei se acontece com todo mundo, mas o meu é no último ciclo, geralmente. Quando a máquina começa a puxar sangue da última vez e devolver, é onde eu sinto mais frio. Gente, não é aquele frio de falar, ai, que friozinho. É aquele frio de você tremer, do dente bater, sabe? Parece, é uma coisa de louco. Acho que eu nunca fiquei com tanto frio na minha vida. É uma sensação muito estranha. Você, tipo, não dá pra você se sentir quente, sabe? E na primeira vez, que foi quando eu me senti pior, era engraçado porque eu me sentia com muito frio, mas eu tocava minha bochecha, eu tocava meu braço, assim, e eu tava quente. Então é uma sensação muito estranha. O enfermeiro que me atendeu fala muito rápido. Então, daí a importância que eu falei, gente, tentem aprimorar o inglês de vocês o máximo que vocês puderem pra vocês entenderem a informação. Eu pesquisei na internet, eu não consegui achar nada muito concreto pra compartilhar com propriedade pra vocês. Mas, ao que eu entendi, acontece o quê? Entre a temperatura do seu corpo e a temperatura que fica a sala de doação, existe aí aproximadamente 30 graus, tá? Não é em Celsius, tá, gente? Porque aqui nos Estados Unidos a gente não usa Celsius. Mas, assim, existe uma diferença de aproximadamente 30 graus. O que acontece? Quando o sangue sai do seu corpo e começa a rodar na máquina pra fazer a separação, ele vai ter contato, obviamente, com o ambiente externo. A máquina, todas as outras coisas estão à temperatura do ambiente. Quando o sangue volta pro seu corpo, ele volta gelado. E é daí que você começa a sentir frio. Então, é super normal. Gente, eu não sei se a explicação é essa. Se tiver alguém aqui da área da saúde que saiba a razão mais concreta ou saiba explicar com mais detalhes, deixa aqui nos comentários. Porque realmente não tenho muita propriedade pra falar disso. Estou compartilhando com vocês uma informação que eu recebi. Então, assim, o que eu quero dizer é que você pode não sentir nada, mas frio com certeza você vai sentir. Tá, isso é normal, não é aquela coisa assim, ai, eu tô morrendo. Não, é normal. É algo que eu já tinha escutado de outras au pairs, então, assim, é um sintoma super normal e muito famoso aí entre quem doa plasma. Outra coisa que eu escuto muito
Mas Fernanda, você doou a plasma semana passada, você já tá doando de novo? Sim, gente, eu não. A empresa é muito séria, tá? E eles, quando você termina a sua doação, eles falam quanto você recebeu por aquela doação e quando você pode doar a próxima vez. Você tem que voltar naquele dia que eles falam? Não, mas você não pode voltar antes. Daquele dia pra frente, você pode, tá? Então, assim, aqui nos Estados Unidos é permitido de 50 a 60 litros por ano, tá? Então, assim, é tudo regulamentado, não faço mais do que o meu corpo aguenta, tá? Ainda mais nós mulheres que passamos pelo período de menstruação. Então, assim, o que eu quero dizer é, vá conforme você puder. Eles pedem no mínimo 2 dias e você não pode ficar doando, tipo, a cada 2 dias. Eles pedem um limite também, então acho que você não pode doar mais que 2 ou 3 vezes por semana, alguma coisa assim, tá? Alguns países da Europa permitem menos quantidade por ano, então pesquisa direitinho de acordo com o lugar onde você está, pra ver qual é o limite aceitável, como que funciona, quais são as regras. Tá bom, vou parar de enrolar, agora eu vou falar o que vocês tanto querem saber. Como funciona em relação a valor? É uma coisa que muita gente me perguntam, já me perguntaram se eu recebo só a primeira vez, se eu recebo um valor fixo por mês. E assim, gente, quero deixar bem claro que cada empresa tem o seu jeito, tá? Então eu não sei como funcionam as outras, estou falando apenas da empresa para a qual eu vou doar. Então funciona assim: a primeira doação, $100, a segunda, 125, e depois a terceira até a oitava são $100 cada. Depois disso, eles vão pagar de acordo com o seu peso. Então, quanto menor for o seu peso, maior é o valor que você vai receber de doação. Depois que você assina tudo certinho, todos os consentimentos, eles te dão um cartão. Eles te dão um passo a passo para você desbloquear esse cartão. É um cartão que você pode usar tanto como débito, como crédito, você pode fazer compras online, e aí o valor vai se acumulando. Se você estiver apto para doar, para continuar doando, e se você respeitar o limite entre 50 e 60 litros, esse limite, obviamente, assim como o tanto que você faz, o tanto que você doa por dia que você vai lá, vai depender do seu peso. É sempre de acordo com o peso. Então, se você respeitar os limites, se você tiver em condições, se você estiver apto para doar, você vai receber aquele valorzinho. E aí toda a doação, quando ele coloca lá o código de barras finalizando a doação, ele vai te falar o próximo dia e o valor que você vai receber por aquela doação. Eu não sei dizer pra vocês se no Brasil existe a prática da doação de plasma recebendo dinheiro, tá? Eu tô falando com propriedade aqui nos Estados Unidos. Sei que esse laboratório, essa clínica tem em vários estados. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no Instagram, eu posso passar mais informações, posso compartilhar mais experiências, porque assim, cada vez que a gente vai é algo diferente. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar. E é uma maneira bacana de você fazer o bem e também de você ter aquela rendinha extra. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas informações tenham ajudado, que tenham motivado vocês a ajudarem o próximo. E é isso. Até o próximo vídeo.